A última semana cheia de abril chega ao fim, mas não sem antes provocar grandes emoções. Dados econômicos e balanços corporativos mexeram com o humor dos ativos de risco, que anda para lá de instável. O resultado da gigante Vale foi o grande destaque no cenário doméstico. Com números mais fracos já esperados, o mercado tenta balancear suas expectativas para o preço do minério de ferro, as provisões destinadas aos desastres ambientais em Brumadinho e Mariana e possíveis interferências políticas na mineradora. Mas para Matheus Soares, analista do Market Makers, que segue comprado em Vale, a empresa tem inclusive vantagens competitivas em relação às suas concorrentes gringas. E a gente acha que se esse minério continuar nesse patamar, a empresa continuar gerando caixa, eventualmente desalavancar ainda mais. Lembrando que a gente está comprando uma empresa que tem basicamente os melhores ativos de minério do mundo. A gente está falando da Vale, que tem uma capacidade, inclusive, de aumentar essa produção para 360 milhões de toneladas até 2026, 2027, se eu não me engano. Então é isso, a gente está comprado numa empresa que vai bem se o mundo se urbanizar. E a gente acha que isso é algo perene, é algo que vai continuar existindo ao longo de vários anos e a gente se sente confortável em ter ela como composição de carteira nesse momento. Porém, não foi o mesmo movimento realizado pela Cosan, que decidiu reduzir sua participação na mineradora para 4,14%, vendendo mais de 33 milhões de ações. A ação da holding cai mais de 20% no ano e Larissa Quaresma explica por que foi penalizada. Cosan, o que eu acho que está acontecendo? Primeiro, um fator é a defasagem do preço da gasolina no mercado doméstico em relação ao mercado internacional. Quando a gente vai comparar o preço doméstico com o que seria ditado pela paridade internacional, o preço da gasolina no Brasil está 20% abaixo. Por que isso é ruim para a Cosan? Porque a Cosan produz o etanol a partir da cana-de-açúcar. Quanto mais caro o etanol está relativamente à gasolina, menos competitividade ele tem para o consumidor que está abastecendo o carro. Então, como a gasolina está defasada, a Cosan fica sem espaço para reajustar o etanol nesse mercado interno, né? Então, esse é um dos fatores que, na minha opinião, está pressionando a ação, apesar da Cosan exportar a maior parte do etanol que ela vende. Um segundo fator é a própria queda da Vale, que também cai seus 15% no ano. Então, até por isso eu acho que é também uma boa ela ter reduzido a participação. E por último, o juro nos Estados Unidos, a taxa do título do Tesouro Americano de 10 anos saiu de 3,9% para 4,6% hoje, ao ano. Esse aumento de 70 basis points aí, em pouco mais de 3 meses é uma coisa brutal. Inclusive porque a Cosan é muito alavancada e parte dessa dívida está atrelada aos juros americanos, é dívida emitida lá fora. Então, acho que isso que vem pressionando. Apesar disso, ou talvez ainda mais por causa disso, hoje a ação está entre 14 e 15 reais, o que implica um desconto de holding, quando você soma todo o valor de todos os ativos da Cosan, incluindo o Vale, e você compara isso com o preço de Cosan, você vê um desconto no preço de Cosan em relação à soma dos ativos de 30%. Então, a gente considera esse preço muito atrativo. A gente mantém a nossa recomendação de compra de Cosan, que segue aí presente em várias carteiras da Empíricos. Outra gigante que se manteve no centro das discussões foi Petrobras. Depois de tantas pressões do mercado, a petroleira finalmente decidiu distribuir 50% dos dividendos extraordinários retidos depois da divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023. Os acionistas receberão os 36 bilhões de reais, mais os 58 bilhões anteriormente aprovados, em duas parcelas iguais de R$ 1,49 por ação nos dias 20 de maio e 20 de junho. A inflação e os bons resultados das Big Techs divulgados no final da semana foram importantes para trazer um sentimento mais positivo, depois do PIB norte-americano elevar as preocupações dos mercados com uma possível estagflação. Alphabet e Microsoft foram os principais destaques, com a dona do Google divulgando dividendos inéditos e novo programa de recompra de ação no valor de 70 bilhões de dólares. Enzo Pacheco revelou as melhores ações para ter na carteira. Então, quando a gente fala dessas três específicas, a única que eu acho que o investidor poderia ter uma posição um pouquinho maior, que na minha série lá do Money Bets a gente fala que é um peso de 4 a 6%, seria as ações da Meta, porque ela, entre as empresas das Big Techs, ela negocia com menor múltiplo. Então, essa ali eu acho que o investidor ele pode pensar numa posição de 4 a 6%. As outras duas, eu ainda acho que o investidor pode ter, mas eu limitaria uma posição a 1 a 3%. De novo, a Microsoft, ela negocia ali acima de 35 vezes lucro. Eu acho difícil você conseguir comprar ela num patamar muito abaixo, mas,
eu acho melhor você ter um pouquinho de Microsoft do que você não ter nada. Também não quero que o investidor coloque só carteira só Microsoft, Meta e as Big Techs. Eu acho que você tem que fazer uma diversificação entre setores. A gente tem visto nos últimos meses esse aumento do movimento, não era só tech que estava valorizando, você via outros setores se valorizando. Então você consegue comprar uma carteira com empresas do setor de saúde, do setor de alimentos, do setor de energia. Então tem que diversificar. Mas eu acho que você pode ter, no caso de Microsoft e Alphabet, você pode ter uma posição de 1 a 3%. Eu não tenho um Alphabet na carteira do Moneybets por questão de já ter Meta e eu acho que são vetores similares, né? São duas empresas que se beneficiam do mercado de ads, por exemplo. Então, mas quem quiser, a gente, né, na carteira Empíricos, a gente tem lá as ações da Alphabet e na carteira do Moneybets eu tenho Meta e Microsoft, com esses pesos que eu falei. Microsoft com 1 a 3% e Meta 4 a 6% do portfólio do exterior, né? Sim, então, eu tenho 20% dos meus recursos no exterior e desses 20% eu tenho 10% em ações. Então, aí você tem que ver de 1 a 3% as ações de Microsoft, de 4 a 6% as ações de Meta dentro desses 10%, não do todo, né? Isso é bom ficar claro. Apesar da desaceleração da inflação no Brasil mostrada pelo IPCA 15 de abril manter a visão otimista para a queda da Selic no próximo dia 8 de maio, o fato é que os estrangeiros têm deixado a Bolsa Brasileira. Até a última quarta-feira, eles já tinham sacado mais de 33 bilhões de reais em 2024, mesmo com o Brasil sendo um dos destinos mais atrativos para o investimento estrangeiro. João Piccioni explicou esse movimento. O Brasil, e aí eu coloco o México junto nessa conta, existia um grande carry trade das bolsas globais, né, dos mercados financeiros globais. O juro aqui no Brasil estava 14% ao ano, Selic no overnight 14% ao ano, enquanto que lá fora os juros nos Estados Unidos estavam lá embaixo. Então, essas duas curvas elas vieram encontrando e agora o carry trade já é muito baixo para o risco cambial que você corre de estar alocado em Brasil. Gostou de acompanhar os destaques do Giro do Mercado durante a semana? Deixa seu like, nos vemos na semana que vem.